Olá, pessoal, boa noite. Vamos aí à nossa terceira web temática de História e Filosofia da Educação. Até pensando aí no contexto que vocês estão de avaliação presencial, já nesse período, eu vou retomar alguns autores que a gente viu ali em algumas aulas de História e Filosofia da Educação, né? Então, mais especificamente, o pensamento crítico à instituição escolar. Vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente dar início à aula de hoje, né? Vale lembrar que nós já temos os textos das aulas, temos as videoaulas, e aqui seria a nossa web temática para aprofundar, para trazer novos questionamentos, e na medida do possível trazer o diálogo e a discussão, né? Quando tem alunos de forma síncrona, a gente consegue ampliar esse diálogo. Caso contrário, ficam gravadas as aulas e aí vocês podem assistir em um outro momento. Então, vamos lá. Então, o tema seria a segunda metade do século XX, né? E o que que isso representa, ou melhor, né? O contexto histórico eu não vou conseguir, né, trazer efetivamente todo aqui, até porque não é esse, não é essa a proposta, porque já temos isso dentro das nossas aulas, mas retomar a reflexão de alguns autores, né, desse período, que irão fazer a crítica à instituição escolar, né? O que está dando de errado? O que que deu de errado na instituição escolar, né? Isso que a gente vai pensar junto com esses autores e perceber as perspectivas diferentes sobre esse processo. Por fim, eu vou trazer, né, uma possibilidade de a gente pensar o hoje também, né? Uma ideia da gente refletir o hoje. Mas quais seriam então esses problemas da instituição escolar, né? Porque desde que a escola foi criada e o seu propósito ali do que nós vimos nas nossas aulas, ela tinha ali a intenção de formar esse cidadão burguês, esse cidadão que é uma minoria no decorrer da nossa história, independente do sistema econômico, social que a gente vive, é essa minoria que tem esse acesso à educação. Aí de um dos Historicamente, há pouco tempo atrás, é que essa escola passa a ser democrática, passa a ser pensada no sentido de ser para todos, né, mas aí os problemas não só permanecem, mas eles multiplicam. A gente tem outros problemas agora, uma vez que a gente abre a escola para todos. Então precisamos de uma escola democrática, precisamos de uma escola que todos acessem, mas como é que a gente resolve os problemas que aparecem ali? Bom, então, né, tendo essa visão geral, a gente tem essas perguntas de onde vêm esses problemas da instituição escolar, quais são os possíveis, né, se esses problemas são possíveis de resolver, como seriam, e como seria a sociedade sem escolas, né? Um dos autores que nós vimos, o Ivan Illich, ele vai propor a sociedade sem escolas porque a estrutura escolar está de alguma forma contaminada com algumas questões aí que nós vamos reforçar o conhecimento aí na aula de hoje. Então, no primeiro, momento, né, falar do pensamento pedagógico crítico, né, como eu disse, segunda metade do século XX, começa aí uma crítica à educação, no sentido escolar, e que a escola, no fundo, ela prejudicou, ela acentuou algumas, diferenças, algumas desigualdades já presentes na sociedade. Então, o otimismo com a escola, com a ideia de que a escola é salvadora, que a escola, vai construir aí uma sociedade melhor, que, portanto, ali essa burguesia, esses que tenham acesso à escola, a gente consegue manter um certo nível da elite, e depois que ela passa a ser democrática, que todo mundo então poderia ter acesso, todo mundo poderia mudar a sua vida através do conhecimento, ela começa a ter uma outra visão, né, alguns autores começam a ter uma outra visão. Justamente porque são autores que vão falar da sociedade desigual, mais especificamente aqui da sociedade capitalista, né, e que dentro do sistema capitalista, como diversas outras instituições, a escola, ela está ali mais para reproduzir esse ideário, para reproduzir essa desigualdade, do que de fato para transformar, né. E aí a escola seria sim um instrumento de condicionamento das pessoas, um condicionamento dos indivíduos, né. E para lembrar, né, o que que seria o condicionamento, né, em que sentido o condicionamento? A gente puder associar a própria ideia do treinamento de um animal, né, a gente pensa num cachorro, a gente condiciona o cachorro. A gente, ao ensinar o cachorro, não necessariamente ele entende cognitivamente aquilo que a gente está ensinando. Ele vai respondendo estímulos, né, ações de estímulos e respostas conforme que a gente vai solicitando para ele e dando a recompensa. Então, condicionar é a pessoa reproduzir
aquela ação que a gente está, de alguma forma, intencionalmente estimulando nela, né. Então, se ela faz uma coisa positiva, a gente dá um retorno positivo, se faz uma coisa negativa, dá um retorno negativo. Para quem estudou aí a psicologia da educação, lembra muito a ideia do Skinner, né. Então, reforço positivo, reforço negativo. Então, no fundo, alguns autores vão estar falando: bom, a escola, no fundo, ela condiciona os indivíduos a pensarem, a atuarem, estarem na sociedade que já é desigual, então mantendo essa sociedade, não transformando. Um dos estudiosos, um dos pensadores que vai pensar, né, que vai trazer a escola nesse viés, nessa perspectiva, é o Louis Althusser, né, e aí ele nasce em 1918 e assim, historicamente, aqui alguns alunos certamente são bem mais novos, mas 1990 historicamente parece que foi ontem, né, quando a gente estuda a história ou filosofia é algo bem recente pra gente. Ele é um estudioso do Marx, né, ele traz ali alguns conceitos presentes na sua teoria a partir das ideias, dos conceitos de Marx, e ele vai falar que de uma forma geral, a gente tinha a igreja e a família, né, pra construir os valores das ideias dos grupos e dos indivíduos, e aí a gente começa a colocar a escola ali como, por exemplo, obrigatória, ou escola simplesmente de acesso a todos, e essa escola se torna uma audiência obrigatória, no sentido que as pessoas não têm, eh outras escolhas, e ao ter que necessariamente estar na escola todo mundo, eu vou estar formando todo mundo mais ou menos parecido. Então, isso dentro do sistema capitalista, né, a gente vai ver que a escola, no fundo, vai ter essa função de reproduzir esses valores que já estão presentes no sistema, afinal, ela foi criada a partir desse sistema, né, ela foi pensada a partir desse sistema. Então a ação pedagógica seria uma imposição arbitrária da cultura das classes dominantes, uma vez que quem prepara, quem pensa os conteúdos, quem pensa os materiais, quais valores devem ser ensinados, quais valores devem ser negados, é a classe dominante, né. Eu acho que um exemplo que a gente pode ter bastante claro e que hoje está sendo revertido um pouco, é que a gente quando aprende nos bancos escolares, aí seja desde o ensino fundamental até mesmo o ensino superior, a gente aprende a história, normalmente a gente aprende o viés da história europeia, né. E as ideias, por exemplo, que nós temos de rainhas e reis são sempre homens e mulheres brancas, que têm esse contexto europeu, da história europeia, e até a nossa disciplina, se vocês forem ver, ela tem esse viés europeu, porque a gente não tem muito ainda, trabalhado na educação básica e mesmo no ensino superior, especificamente a cultura negra, a história negra, né, as filósofas e filósofos negros, por exemplo, né. Então, no fundo, o Althusser vai estar fazendo uma denúncia, né, ou seja, a escola, como produto de um sistema, ela reproduz as ideias daquele sistema. E o que que é o sistema? O sistema não é algo abstrato, ele é representado por pessoas que de alguma forma estão no poder. Então, apesar de afirmar, né, ser democrático, o sistema educativo liberal burguês, que é o que a gente tem, né, liberal no sentido do liberalismo, reproduz através da escola a divisão social do trabalho, perpetuando injustiça e difundindo ideais burgueses de competição e individualismo. E aí, então, dentro da escola, muito do que às vezes a gente percebe é essa ideia da competição entre sujeitos e cada um ter que se desenvolver por si. Né, não às vezes a gente não trabalha a questão da coletividade, a questão do grupo, então isso são valores de determinada ideologia, por exemplo, a ideologia liberal parte desse pressuposto do individualismo, né, e portanto a escola acaba reproduzindo essa ideologia liberal, que a criadora aí dessa escola nesse modelo. Então, para o Althusser, né, ele tem um livro chamado Aparelhos Ideológicos de Estado, e aí para ele, na verdade, quem tem esse poder, quem tem essa a questão de reproduzir, né, dentro da escola, é quem faz as leis, é quem, de alguma forma, gerencia a legislação educacional, por exemplo, né, que ele não vai falar somente da educação, ele vai falar de outras instituições, mas o Estado seria esse aparelho repressivo, né, e esse Estado é representado por uma classe dominante. E o que que é um aparelho repressivo, né? Quando eu coloco policiamento, quando eu coloco, vigia, fiscal, alguma coisa assim, nesse sentido que as pessoas estão sendo reprimidas para fazer aquilo que o Estado quer. No entanto, eu tenho aparelhos ideológicos, que eu não preciso reprimir a pessoa para ela fazer aquilo que eu quero. Ou seja,
Quando eu pego as instituições que ele mesmo vai falar, né, a própria família, a igreja ou a escola, eu estou fazendo de alguma forma as pessoas pensarem como determinado grupo quer, né, que criou aqueles valores, só que, não preciso de repressão, eu vou moldando essas ideias. Então, para ele, as instituições moldam a massa alienada que dá continuidade ao poder e ideologia dominante. A escola, portanto, tem o papel de reproduzir a ordem do capital, ou seja, da desigualdade entre as classes. Assim, elas desempenham o papel de inculcar a ideologia e impedir iguais chances a todos, reproduzindo a divisão social. Observem que diferente dessas discussões que a gente teve nas últimas décadas aqui no Brasil, por exemplo, né, de falar que o professor individualmente doutrina alunos, ele, reproduz ali as ideias dele para os alunos, né, vão se tornar ali reproduzindo aquilo que o professor quer, ele vai falar: "Não, não, não, não é o professor sujeito, a instituição escolar ela tem valores já que são inerentes e que são, liberais e que são individualistas, né, quando eu pego a questão da nota, quando eu pego a questão da estrutura da escola, de um sentar atrás do outro, quando eu pego a questão das avaliações, as hierarquias, tudo isso tem a ver com uma estrutura social que a gente vive, né. E isso sim é doutrinador no sentido que a pessoa vai se encaixando nesse sistema desde que entra na escola e ela sai preparada para o sistema vigente, né. Então não é um sujeito que doutrina na sala de aula, mas sim a estrutura toda escolar que já tem um ideal, político ideológico, né, e que de alguma forma vai moldar esses sujeitos que ali passam. E nesse viés ainda, né, a gente tem um outro autor que nós falamos que foi o Foucault, né, e ele vai falar dessa questão do sujeito moderno, né, e aí pensando na modernidade e pós-modernidade, ele também falece ali em 1984, não faz tanto tempo assim, e vai falar que esse sujeito moderno ele está ditado por práticas disciplinares que são ditadas por essas instituições, mais uma vez, né, o papel das instituições na formação das ideias das pessoas, na formação do comportamento, no direcionamento do comportamento. E a escola seria uma delas, né. Ele vai falar do quartel também, da prisão, e nessas instituições todas, de alguma forma, eu vou propor uma certa disciplina, né, e essa disciplina vai moldar os corpos para que de alguma forma, ao mudar os corpos, eu também, de alguma forma, vou mudar o pensamento e a mente, tá. E aí a gente, ao falar dessa disciplina que Foucault nos aponta, ele vai falar que a gente tem uma passagem para modelar os nossos corpos para, eh, serem dóceis, né, dóceis, produtivos, em que de alguma forma eles possam produzir aquilo que se espera dentro da sociedade em que nós estamos. Então a disciplina exerce seu controle não sobre o resultado de uma ação, mas sobre o seu desenvolvimento, né. A disciplina, e até quando a gente pensa na questão da disciplina em sala de aula, disciplina escolar, a disciplina, mesmo quando ele falou dos quartéis, etcétera, ela é processo de construção de ideias, né. Primeiro eu tenho que ter uma postura, tem que ter, certas regras, aí depois disso você vai condicionando o pensamento. Então, essa disciplina, portanto, é uma técnica de poder que implica uma vigilância perpétua e constante dos indivíduos. Então, para eu falar em disciplina, eu preciso ter alguém vigiando, né. Numa escola, quando eu aplico uma prova, por exemplo, eu tenho que ter a ideia de que alguém está vigiando as pessoas, caso contrário, elas vão fazer o que elas querem. Então, não basta eu falar assim: "Olha, numa prova todo mundo tem que sentar, olhar para frente, fazer sua prova sem colar". Se não tiver ninguém vigiando, se não tiver nenhuma punição, as pessoas não farão aquilo que é determinado. Então, o vigiar e o punir são instrumentos da disciplina, da construção da disciplina, que nada mais é que o condicionamento dessas pessoas, né, que somos nós, né, que passamos ali pelos bancos escolares e por outras instituições que têm mais ou menos também essa função. E aí, portanto, né, o Foucault vai nos apontar que existe o controle e a disciplina do corpo, e aí ele vai falar em 3 formas, né. Primeiro a distribuição, quando eu pego, por exemplo, uma sala de aula e distribuo séries, eu estou de alguma forma facilitando que a gente consiga vigiar esses grupos e de alguma forma alinhar esses grupos para eu ter um domínio de alguma maneira, né. O controle do tempo, se a gente for pensar em instituição escolar, né, você tem horário para entrar, horário para sair, você tem horário para tudo, né. Por quê? Porque de alguma forma isso também é uma forma de controlar aquela realidade.
e o controle da gênesis, né? Então, quem é o mais novo, quem é o mais velho, para ficar naqueles grupos e não um contaminar o outro, vamos dizer assim. E aí, para um bom adestramento e controle social, os principais procedimentos adotados são a vigilância e punição. Por isso que ele vai ter o livro chamado Vigiar e Punir, que não necessariamente é só sobre a escola, mas também sobre a escola e outras instituições também nesse sentido. E aí vale ressaltar, né, eu lembro muito da época em que eu estava estudando esse livro lá na graduação, tanto o Foucault, quando fala isso, como o Althusser, né, no Aparelhos Ideológicos de Estado, quando eles escrevem um livro, e aí vale para qualquer autor, não necessariamente esse autor está defendendo as ideias daquilo que ele escreveu. A gente tem que saber analisar, que muitas vezes o que ele está fazendo é descrevendo a sociedade tal como ela é, né? Não falando se é certo ou errado. Ou às vezes ele faz essa crítica, né? Mas não é que ao falar que a sociedade é assim, ele está falando que isso é bom, né? Então, falar que os sujeitos são condicionados, falar que precisa vigiar e punir, não é que ele está falando que é isso, ele está falando a sociedade dessa forma que está, é assim, e os instrumentos muitas vezes são as instituições. E só para diferenciar, né, os dois falam algo próximo em alguns momentos. O Althusser vai falar do poder do Estado, né, enquanto classe dominante, já o Foucault vai falar da questão do poder, ele está em qualquer um, né? Então, todas as nossas relações, elas são de poder. Alguém manda e alguém obedece. Para alguém obedecer, alguém tem que mandar. E aí, eu deixo até como uma referência, né? Depois, acho que já tem até na sala o link, mas senão eu replico novamente, né? Dali do The Wall, do Pink Floyd, que mostra bem essa questão da entrada nas escolas e de como a gente vai massificando esses grupos e de alguma forma também como aquele que exerce poder dentro de uma sala de aula, muitas vezes em outro tipo de relação, ele é o subalterno, ele sofre com o poder de outra pessoa, porque a sociedade, o poder não está na mão de um grupo somente, né? Nós temos micropoderes, micro-relações. Além disso, né, vou passar aqui por cima porque a gente já viu isso no material, né? A gente também não pode esquecer do Pierre Bourdieu e o Passeron, que fala que o próprio sistema de ensino é uma violência, uma vez que ele pega uma determinada cultura, um determinado grupo social como sendo verdadeiro e único, né? E aí você tem o privilégio, e a gente pode pensar assim, bom, se eu coloco que as crianças e adolescentes têm que aprender inglês, e eu tenho um grupo que consegue viajar para lugares que falam inglês e tudo mais frequentemente, eles vão sair em vantagem com certeza perante um outro grupo que nunca saiu do país, que nunca falou com alguém que fala inglês. Então a gente, no fundo, está reafirmando os privilégios dentro da escola. Quando eu elejo, né, e aí ele vai falar da violência simbólica, isso no fundo é uma violência. Eu elejo que a cultura que é a boa, ou a que deve ser aprendida, ou aquela que de fato vale ser estudada, é uma cultura de uma elite e que é um grupo só que tem acesso, né? Os demais grupos, portanto, têm que se adequar a essa cultura porque essa cultura é dominante. E aí, por fim, o Ivan Illich, que a gente viu também, que ele vai falar, bom, essa nossa escola, do jeito que está, ela tem um modelo todo industrial, portanto, o produto não deve ser diferente do que uma massa, assim como o Foucault falou ali, que a gente vê no clipe do Pink Floyd. Então, portanto, a gente tem que passar essas instituições manipulativas, que são essas que ele está denunciando, para as instituições conviviais, que são interativas, né? Que tem uma outra perspectiva, inclusive de autonomia dos indivíduos. Por isso que, para ele, a sociedade não devia ter escolas. Que escolas? Esse modelo de escola que a gente tem e que há séculos permanece tal qual era antes. Deixo aqui as dúvidas, mas deixo alguns questionamentos, né? Então, eles apontam para eh, os problemas da escola, da instituição escolar naquele contexto, e será que a gente permanece com esses problemas? Será que os problemas agora são outros, né? Que tipo de problemas que nós temos hoje, se a gente for pensar na instituição escolar, né? E será que de fato a gente consegue dar esse sentido, esse significado para a escola que tinha naquele contexto, né? Será que hoje o estudante ele vê na escola um lugar mesmo, um espaço de formação que a gente vai, como eu posso dizer, privilegiado, né, para conhecer as coisas, né? Será que a escola é instrumento ainda de reprodução ou ela transforma as realidades hoje do jeito que a gente tem na escola? Será que
esse é o principal espaço de formação dessas ideias, né, se a gente pensa hoje na internet, se a gente pensa, em outros espaços que os jovens, por exemplo, estão mais atentos, muitas vezes, do que a própria escola. Bom, ficam essas reflexões, né, hoje, a gente fica por aqui. Qualquer dúvida ou reflexão que vocês tenham queira compartilhar, a gente se vê ou na caixa de atendimento ou nos fóruns, tá bom? Um grande abraço, uma boa noite.